Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao capítulo 4 da apostila. Seguindo aí em equilíbrio iônico, tá? A gente já viu lá a introdução de equilíbrio na primeira aula, onde a gente trabalhou as constantes, o equilíbrio iônico da água. Na segunda aula, a gente observou talvez uma das partes mais importantes aí do capítulo, que é a parte de pH e pOH. E agora, na aula de hoje, terceira aula do capítulo 4, a gente vai dar uma olhada aí no que é a hidrólise salina, tá bom? Cara, primeira coisa, quando eu falo de hidrólise, trabalhando com a questão do nome, hidro vem da água e lise vem de quebra. Então, hidrólise salina, salino é um sal, eu vou quebrar um sal através da água. Mas o que é quebrar em termos químicos? Quebrar em termos químicos é separar. Separar como assim? Separar o sal em parte positiva e negativa. Então, em termos químicos, a quebra de um sal significa separação. Mas a gente precisa lembrar como é que funciona, e isso vem lá de funções inorgânicas, e isso vem do ano passado, de como é a estrutura de um sal. O nome do conteúdo que trabalha sal é funções inorgânicas, tá? Então, sal é uma função inorgânica que é formado por duas partes. A primeira parte ela é positiva, a segunda parte é negativa. A primeira parte é sempre do metal que vai ficar sozinho e ela vem de uma base. A segunda parte vem de um ácido, tá? E aí, tem que lembrar também que base é todo composto que termina em OH e ácido é todo composto que começa com H. A gente vai ver isso daqui a pouco nas equações. Trabalhando com a ideia da hidrólise salina, é muito importante que nós saibamos também como que a gente adquire e como que a gente observa a força de um ácido e a força de uma base. A gente vai ver a importância disso dentro das equações. Mas por enquanto, vamos relembrar e lembrando, pessoal, isso tudo aqui é revisão. Essa parte de ácido, base, sal, tudo foi visto ano passado em funções inorgânicas. A gente está só relembrando essa ideia, tá? Então, hidrácidos. Os hidrácidos que devem ser fortes, moderados ou fracos. Os fortes são só três, né? HCl, HBr e o HI. O moderado é o HF e os fracos são os demais. Quando eu falo hidrácido, pessoal, eu estou falando de um ácido que não tem oxigênio, HCl, HBr, HF. E os oxiácidos, eles possuem oxigênio sim. E como é que eu trabalho a ideia de um ácido ser forte ou fraco quando tem oxigênio? Bom, a formulinha é muito simples. Eu pego a quantidade de oxigênios que eu tenho, eu reduzo da quantidade de hidrogênios e vai me dar um número. Se esse número for maior ou igual a 2, ele é forte. E se esse número for menor ou igual a 1, ele é fraco, tá? Já te falo porque é importante saber se um ácido é forte ou fraco. Agora, em relação às bases, a gente vai ter o seguinte. Uma base, ela pode ser forte ou fraca, e ela será forte se o metal, porque base, olha a estrutura dela, é um metal junto com uma hidroxila, que é um OH. Ela vai ser forte se esse Y pertencer aos grupos 1 ou 2 da tabela periódica, a partir do cálcio, e vai ser fraca se for os demais, tá bom? Então, a gente vai constantemente estar voltando nesse quadrinho para tentar compreender um pouco melhor a hidrólise, tá? Vamos trabalhar aqui como é que funciona primeiro a hidrólise de um sal, que ele vem de um ácido fraco e de uma base forte. Repara no seguinte, o sal é esse, certo? Lembra que o sal, vamos voltar no sal. Lembra que o sal ele tem uma parte positiva que vem da base e uma negativa que vem do ácido. Então, toda essa parte positiva dele se junta com o OH e vira uma base. E a parte negativa você junta com o OH e vira um ácido. Então, por isso, o NaCN, Na junto com o H formou uma base forte e o CN junto com o H formou um ácido fraco. Por que aqui é uma base forte? Porque esse Na, o Y, ele faz parte do grupo 1, então é forte. E por que esse ácido é fraco? Porque repara que ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio e ele não faz parte desses três, então ele é fraco. Ele está aqui nos demais.
Então, vamos ver como é que funciona a hidrólise desse sal aqui. Se é uma hidrólise, é uma quebra pela água. Então, a equação que a gente vai trabalhar, lembrando que estamos em equilíbrio iônico, e por isso a dupla seta, tá? Seta que vai e vem. Para a gente quebrar esse sal, a gente precisa jogar água nele. Então, quais são os procedimentos para a gente quebrar ele? Lembrando que água, sempre que a gente falar em água, é H+, e OH-. Tá, dividindo essa água em H+ e OH-, e dividindo meu sal em positivo e negativo, eu vou promover uma dupla troca para formar a base e o ácido. Então, aqui eu formo a base e ali eu formo o ácido. Pronto, NaOH e HCN. Mas para que serve uma hidrólise? Essa hidrólise, pessoal, ela serve, a serventia dela é saber se o caráter desse sal ele é mais básico ou ele é mais ácido. Se o pH ele está acima de 7 ou se o pH ele está abaixo de 7. Lembra que pH é um módulo muito importante desse capítulo. Então, como é que a gente vai saber se uma base ou se um ácido influenciam mais no sal do que o outro? Depende de quem é forte e de quem é fraco. Se esse sal é formado por uma base forte, obviamente a base vai influenciar muito mais. Então, o caráter é básico. Mas como a gente prova isso, e é isso que cai para você em questão, como que a gente prova isso a partir de uma equação? Você monta a sua equação e todos aqueles que forem fortes você separa em positivo e negativo. Lembrando que o sal ele já vai ser separado porque a hidrólise vem dele, a quebra é ele. Então, separando o sal e separando o único forte, que é a base, quando eu observo, eu tenho coisas iguais em lados diferentes, eu posso cortar. O que sobra? CN, água, e hidroxila e HCN. Se eu tenho a presença da hidroxila, lembra? A parte do OH deixa a coisa básica. Então, o caráter desse sal ele vai ser básico. Se sobrasse um H, no caso do ácido ser forte, seria um caráter ácido. Então, o meio aqui fica básico. Vamos ver agora se o ácido for forte e a base for fraca. Já entendemos que o forte ganha, então o caráter vai ser ácido. Mas prova isso a partir de uma equação. Bom, ali eu vou formar a base e aqui eu vou formar o ácido. Lembrando que esse ácido está dentro dos fortes, então ele é separado, e essa base é as demais, então ela é fraca, ela vai ficar do jeito que está. Então, separando o ácido, deixando a base, separando o sal, porque a hidrólise vem dele, a gente corta os iguais, reparando que vai sobrar um H+, e o meio ficou ácido. Aqui era para repetir o H, tá? Deixa eu só consertar aqui. Pronto, dei uma consertada aqui, cortamos, sobrou a base, sobrou aqui um H+, ou seja, meio ácido. E se o ácido e a base forem fortes? Bom, se os dois forem fortes, concorda que forte com forte ninguém ganha? Se ninguém ganha, significa que, vamos dar uma olhada, eu vou abrir os dois que são fortes, vou cortar os iguais e olha o que sobra, H com OH. Se sobram os dois, o meio tem que ser neutro, tudo bem? Então, gente, repara que a ideia de você descobrir se um sal ele é básico ou ácido é bem fácil. Você observa, se o ácido é forte, o caráter é ácido. Se a base for forte, o caráter é básico. E se os dois forem fortes, é neutro, tá? E se os dois forem fracos? Aí, como ninguém é dissociado, repara que vai sobrar a mesma coisa. A gente saber se o meio é ácido ou básico vai depender do Ka e do Kb, lembra? O Ka é a constante para ácidos e o Kb é para bases. Então, um Ka alto, ou seja, um Ka maior do que um Kb, você vai ter um caráter ácido. Um Ka que seja menor vai ter um caráter básico, porque a base vai ser maior. E um Ka que for igual vai ter um caráter neutro. Então, por isso que aqui, nesse caso específico, depende do Ka, tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa parte, porque ela não é tão simples assim. Mais dúvidas? Tragam aí para a Central, que a gente vai dar uma treinada nisso aí na próxima aula, tá? E a gente se vê semana que vem. Beijo!